Meus amores, olha aqui novamente. Hoje a nossa aula será sobre sinais gráficos, certo? E para que servem os sinais gráficos? Meus amores, os sinais gráficos, eles servem na nossa língua portuguesa para indicar a sílaba tônica de cada palavra, certo? Então nós vamos ver hoje, com o uso do nosso livro, é claro. Vocês vão abrir aí na página 35, certo? E vamos então iniciar com os sinais. Quais são os sinais para o que nós veremos hoje? Acento agudo, acento circunflexo e crase. Só que crase, eu vou preparar uma aula só com crase. Por quê? Porque crase, ela solicita de nós uma atenção que eu considero maior, devido às várias formas de se utilizar a crase. Para o acento agudo e o acento circunflexo, nós temos o apoio do novo acordo ortográfico, que nós iremos ver aqui detalhadamente. Em sala, eu já havia passado para vocês, lembram? Vocês têm no caderno de vocês. Inclusive, se vocês quiserem pegar, vocês podem retomar. Eu já tinha dado para vocês as regras quando se trata de palavras paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas, palavras com uso de monossílabos e acentos. Vocês têm isso no caderno, certo? Mas nesta aula, eu vou passar mais uma vez. Crase eu vou dar na próxima aula. Então, vamos começar aqui. Então, falei que o acento ele serve para indicar a tonicidade, onde está a sílaba mais forte de cada palavra. Então, vamos ver aqui o acento circunflexo. O acento circunflexo ele é colocado sobre as letras A, E e O e tem um som fechado. Exemplos de palavras que eu trago aqui para vocês. Atlântico, pêssego, supôs, lâmpada, câmara, espontâneo, gênero, urgência, tênue e paciência. No livro de vocês, eu tenho aqui, para o acento circunflexo. Vão lá, onde temos o acento circunflexo. Na frase tem, na palavra mônica, o acento é circunflexo. Mônica, sobre a letra O, indica um sonzinho fechado. O acento circunflexo é usado para marcar um timbre fechado da sílaba tônica das palavras. Exemplo, câmara, efêmero, você, cômodo e vovô. Certo? Aqui eu vou trazer para vocês, meus amores, algumas regras do novo acordo ortográfico. Olha aqui comigo. Os acentos agudos e circunflexos são para destacar as sílabas tônicas de determinadas palavras, de acordo com as regras de acentuação. Inclusive, eu já tinha falado dessas regras na sala, mas nunca é demais se lembrar. Olha aí. Regra 1. Acentuam-se as palavras monossílabas terminadas em A, E e O, quando pronunciada com força. Olha aqui. Pá. Então, como eu falei, acentuam-se as monossílabas terminadas em A, O, A, E e O. Olha aqui, pá, a, lá, mais, dó, ré, fá, sol e pé. Todas essas palavras são monossílabas e correspondem a esta regra daqui, certo? Regra 2, palavras oxítonas. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em e em ens. Olha aqui, com A está, com E purê, com E picolé, filó, em armazém, ens parabéns, tuiuiu e piauí, de acordo com o novo acordo ortográfico. Palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens são acentuadas. Palavras oxítonas. Regra 3. Acentuam-se palavras paroxítonas terminadas em L, R, N, ONS, X, U em A. Olha aqui, tênis, is, fácil, termina com L, zíper com R, hífen, em, prótons, ens, ns, ófans, olha aqui o as, nesse caso aqui, e álbuns, ns. Regra 4. Acentuam-se palavras paroxítonas terminadas com ditongos crescentes seguidos ou não de S. Mágoa, série, fêmea, milênio, gêmeo, ciência e língua. Regra 5.
Acentuam-se palavras oxítonas terminadas em es, el, eus, oi e ois. Papéis, troféu, troféus, herói e heróis. Regra 6. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Nós sabemos que todas as palavras proparoxítonas, elas recebem acento. Observe o que muda em relação à acentuação gráfica com a nova reforma da ortografia. Não se usam mais os acentos dos ditongos abertos, e e oi, das palavras paroxítona. Veja alguns exemplos abaixo. Nós não vamos ler todos, mas aqui só é para facar. Olha como era. Alcaloide, olha aqui o ditongo aberto, não existe mais. Foi retirado aqui do ditongo oi. Em estólio, tá vendo? Estóio, desculpe. Em estóio, você tinha aqui o ditongo aberto oi, tá vendo? Agora não tem mais. Olha como está, sem o acento. Estóio sem acento. Alcateia, a mesma coisa. O ditongo ei, que era aberto, o som continuou sendo aberto. Porém, eles perderam o acento. Android tinha acento, hoje não é mais acentuado. Então, como é que eu vou aprender essas coisas? Como é que eu vou? À medida que nós vamos escrevendo, nós vamos nos apropriando da regra e vamos nos tomando segurança acerca da escrita. E isso vai se tornar muito fácil. Vamos ver outro exemplo aqui? Apoia, tinha. É só você lembrar da regra. São ditongos, ei e oi. Esses ditongos abertos, se as palavras forem paroxítonas, eles não terão mais acento. Vamos observar a regra e vamos nos policiar a partir da escrita. Porque à medida que você lê, que você escreve, você vai criando habilidades tanto de escrita, como para você adquirir, para você escrever tranquilamente em textos, para você exercitar a sua leitura. Boia aqui, acento sem acento. Joia, aqui havia, não existe mais. Outra palavra, colmeia, não tem mais acento, Paranoia também não tem mais acento. E outras palavras que nós temos aqui. Este quadro vai estar disponível, então nós podemos fazer visita o tempo todo. Outra questão, nas palavras paroxítonas, não se usa mais acento no i ou no u, tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Olha exemplo, baiuca, tá vendo? Olha aqui o que tinha, não tem mais no ditongo, iu, tá vendo? Não tem mais esse acento, agora é baiuca sem acento. Bocaiúva, Essas palavras, feiura, não existem mais acentos. Regras. O acento agudo é utilizado nas vogais tônicas abertas e semiabertas. A, e o, por exemplo. Olha aqui outras palavras que eu trago. Sofá, estádio, átomo, réptil, o L que eu falei no instante. Sintético, o em, parabéns. Terminamos de falar aqui agora, tá vendo? Que palavra é essa, pro? É uma palavra oxítona, proparoxítona, terminada em ens. Sólido, ótica, domina, olha a regra quando a palavra termina em o, quando a palavra é proparoxítona, Acento circunflexo, já tinha falado do acento circunflexo quando falei do livro de vocês, da frase de Mônica, certo? Vamos então aqui ler essa regra. Como é o que é esse acento? Trata-se de um sinal que é utilizado pela língua portuguesa com a finalidade de marcar a posição da sílaba tônica como som fechado. No uso formal do português, esse acento é usado sobre as vogais A, E e O, quando são tônicas na antepenúltima e na última, como é o caso de pêssego. Última, aqui, última, penúltima, entre penúltima e em supôs. Tudo bem? Vamos, meus amores, agora ver crase. Como eu falei para vocês, a crase, ela demanda uma aula bem maior. Tanto que eu vou voltar com uma aula só sobre crase. Mas nós vamos fazer uma introdução, porque vocês terão que fazer a tarefa. Tudo bem? Então, aqui. Olha aqui a frase que ele vai discutir sobre a crase. Em A existe
Em A, vamos ver a primeira frase? Ele oferece uma flor à menina lá em cima, tá vendo? Vejam que esse A aí, ele tem um acento, tá vendo? Uma crase. Em A, existe um acento grave. O acento grave é usado para marcar a crase. A crase é o encontro da preposição a, para, com o artigo a. Ou seja, a crase é a união de uma preposição com um artigo. Antes, como é que eu uso crase? Olha como ocorre. Antes das palavras femininas, aí ele traz o exemplo. A menina, antes, então eu utilizo a crase. Escreva ao menino. Para você saber se você usa a crase ou não, você escreve ao menino, você vai usar não. A menina, sim. Antes das palavras femininas que estiverem acompanhadas do artigo. Vou à Bahia. Bahia é uma palavra feminina. Logo, esse A aí é acraseado. Ou então você substitui por para. Vou para, quando você coloca para e o para encaixar na frase, você sabe que aquele é acraseado. No segundo caso, aplique esta sugestão prática. Vou a, volto da, crase no HA. Volto a, volto de, crase para quê? Vou à Bahia, volto à Bahia. Nesse caso, a crase. Vou a Brasília, volto de Brasília. Crase para quê? Não precisa crase. Pronto? Aqui, ó, eu vou trazer para vocês casos em que não ocorre a crase. Antes de nome masculino, porque essas palavras não admitem o artigo A. Olha aqui. Antes de nomes masculinos. Ele adora andar a cavalo. Ó. Aqui uma palavra masculina, então eu não vou usar aqui crase. Ela prefere andar a pé. Aqui também é sem crase. É uma palavra masculina. Antes de verbo, porque antes dos verbos não aparece artigo. Olha aqui. Assim que saírem, vocês conseguem verificar aqui. Assim que saíram, começaram a correr, ó. Aqui também não tem crase. Antes do verbo, tá vendo? Aqui é o verbo correr, no infinitivo. Então, ó, não se usa crase. Antes dos pronomes que não se admitem artigo, pronome pessoal. Pronome pessoal, porque antes deles não se usa artigo. Um exemplo, todos se dirigem a ela aí. Não tem como, não se utiliza a crase aqui. Pronome pessoal do caso reto, olha aqui, sem crase. Pronomes de tratamento, porque antes deles não se usa artigo. Olha aqui, dirigi-me a Vossa Excelência para despedir-me. Aqui também não é crase. Observação. Os pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitirem um artigo, admitem também a crase. Olha aqui. Aqui admitem. Nada disse a senhora. Nesse caso aqui admite o artigo. Nesse caso, se admite o artigo, então eu utilizo a crase. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, essa imagem eu trago justamente porque eu vou passar, na próxima aula, vou dar continuidade ao assunto de crase e vou retomar. Mas a tarefa que vocês irão fazer, ó, é a página 35 no livro de vocês. Página 35. Tudo bem, meus amores? Também deverão fazer a tarefa do livro da página 36, que é o texto Consumismo Infantil. Esse problema é de todos. Vão fazer a tarefa da página 35 até a página 36, certo? Agora nós vamos passar para a nossa oficina de escritores. E hoje nós vamos retomar notícia. Nós havíamos trabalhado em sala de aula já com um jornal, lembra? Só que a notícia ela antecede, ela é anterior ao jornal. Cadê esse slide? Tem que... Qual foi?